Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo, em Mateus, capítulo de número 5, verso 5. Eu tenho sido forjado por Deus, lapidado, confrontado, em cada uma das ministrações que nós temos trazido sobre vida plena no Espírito, e mais especificamente nesses últimos 1 a 2 meses, nós temos ministrado especificamente sobre cada virtude do fruto do Espírito. Já aprendemos sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. E hoje nós vamos aprender mais uma virtude do Espírito Santo, que quem tem o Espírito possui isso, que é a mansidão. Respirar fundo e ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, amém? Mateus capítulo 5, vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes, assentado como você está. 1, 2, 3 e... Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Algumas são a palavra humildes, mas é a mesma palavra grega praus. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos lá em 1 Timóteo, pode deixar isso aí marcado, mas lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, um pouco mais à frente, você vai aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, mineiro, né, gente? Mineiro, vocês têm que aprender como é. Essas licenças fortes. Depois de Tessalonicenses, Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 11. Olha o que Paulo dá como conselho, aí coadunando, né, alinhado com o que Jesus disse aos discípulos. 1 Timóteo 6, 11 diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus. O que um homem de Deus faz? Foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância ou perseverança e a mansidão. Então, a mansidão. O homem de Deus, ele foge de algumas coisas e segue outras, e dentre elas está a mansidão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Mais essa noite nos reunirmos aqui e termos o presente de termos a palavra do Senhor, ó Deus, traduzida para o português, na nossa língua, onde nós podemos, ó Deus, com esse manual de vida e abundância, que nos ensina o caminho para a vida eterna, ó Deus, aprendermos e ouvirmos essa voz do Senhor, que alinha o nosso coração. Sabemos que o Senhor nem sempre fala aquilo que nós queremos ouvir, mas o Senhor sempre diz aquilo que nós precisamos ouvir. Porque o Senhor sabe que, ó Deus, é melhor para nós. E como um Deus de amor sempre faz o melhor para nós. Muito obrigado. Que o Senhor assim nos faça ouvir a Tua voz. Dependo completamente da ação do Teu Espírito Santo. A minha voz pode chegar aos ouvidos, mas só o Teu Espírito Santo pode aplicá-lo nos nossos corações. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Mansidão, ali os 2 textos, ok. Bom, uma virtude que parece que a gente percebe que está desaparecendo do mapa é a virtude da mansidão. Uma virtude que parece não estar mais presente de forma tão pertinente no nosso tempo. Por exemplo, no nosso ciclo de convivência, a gente tem percebido que é mais comum a gente estar cercado por pessoas estressadas do que por pessoas mansas. Sim ou não? Às vezes a gente está mais cercado por pessoas explosivas do que por pessoas mansas. Nosso ciclo de convivência familiar, profissional, né, âmbito de trabalho, social. Normalmente, a gente está mais cercado, a maioria das pessoas que nos cercam, elas não têm essa virtude. Por exemplo, os clientes aí, quem trabalha no comércio, alguma coisa assim, tem clientes aí, quem? Ok. Os seus clientes, via de regra, você acredita que eles são pessoas mais tranquilas e mansas? Se tiver algum desentendimento, alguma controvérsia, eles reagem mais de forma mansa, ou vocês percebe que a maioria deles, às vezes, reage de forma mais impulsiva? Quem acha que reage mais impulsivamente? Às vezes, são poucos os clientes que você fala assim, não, aquele fulano ali, você pode falar com ele que ele vai entender de boa. Sim ou não, gente? Porque a mansidão a gente vai ter o retrato dela nos confrontos, não é no momento
de estar tudo bem, ai, Pai do Senhor, tá. Não, né? Momento que vai contra aquilo, uma situação que vai te confrontar, vai te tirar da zona de conforto. Então, ali é que você vai realçar a mansidão. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes são poucas as pessoas e clientes falam, não, fulano você pode falar com ele que ele vai entender de boa situação. A maioria, às vezes a gente fica assim, pisando em ovos, né? É assim ou não é? No ambiente profissional. Em relação ao próprio ambiente profissional, no que tange a funcionários, patrão, né, os superiores, eles são mais estressados, mais agitados diante de situações conflituosas ou mais mansos? O que vocês acham? Os seus colegas de trabalho, surgiu um BO, o seu superior é mais agitado ou mais tranquilo? Quem acha que é mais agitado? Se ele não estiver aqui, você levanta a mão, isso. Então a gente vê que a gente precisa ter essa percepção. O nosso ciclo de convivência, via de regra, tem sido tomado por mais pessoas que são explosivas diante das reações adversas do que pessoas que são mansas. Por exemplo, se a gente for trazer para dentro do ambiente familiar, na sua casa, eu sei que não tem, mas é bom citar só para você poder ter uma noção do que a gente quer falar. Às vezes o casal, via de regra, a maioria dos casais, eles têm temperamentos diferentes, não é padrão, mas a maioria, né, um é mais tranquilo e o outro mais agitado. Vou usar assim a palavra para não dar B.O. depois. Quem que tem no meio do relacionamento conjugal? Não estou falando nada agora de mansidão, que o cara não é crente, não é nada disso não. Estou falando assim, quem que tem um perfil mais agitado e o outro perfil mais tranquilo? Quem é que no casamento é assim? No seu casamento, assim, um é mais agitado e o outro... Pode levantar a mão, agitado. Estou falando que não é... Isso. Estou falando que o cara não é crente, o cara... É agitado, estou falando de temperamento, da pessoa que é mais espontânea, esses daí, né? Então vamos lá. Gente, mas enfim, é melhor não responder mesmo, não. Por quê? A gente tem que entender que o mundo, como sistema atual, dentro da cosmovisão, pós-modernidade, ele não admite mansidão. Por que o mundo não admite mansidão? Porque a mansidão, para o mundo, é sinônimo de fraqueza. A mansidão para o mundo em que nós vivemos é um sinônimo de fraqueza. Para o mundo, como que eles veem mansidão? Eles entendem que pessoas mansas são pessoas, por exemplo, são vistas como pessoa frouxa. Ah, manso, cara é um banana. Essa é a linguagem, a percepção do mundo. As pessoas como um frouxo, as pessoas como fraca. Ah, um idiota, não luta pelos seus direitos. Ah, isso aí aceita qualquer coisa. Então, a mentalidade do mundo que nos cerca é que a gente tem que reagir diante das situações sempre assim, falou, não deixa baixo não, deixa barato isso não. Você vai deixar? Ué, vai lá meu filho, tira satisfação. É assim ou não é? O padrão normal, gente. Não, ela falou dentro de casa. Ah, a mulher falou dessa altura, o que você está achando? Você também... Ah, dentro de casa. O mundo incutiu isso. Se um funcionário, qualquer situação de divergência, falou, a gente já reage, não toma lá da cá. O mundo ele não admite mansidão porque ele entende, ele trouxe isso para a nossa mentalidade, as nossas vivências relacionais, que mansidão é sinônimo de pessoas idiotas, fracas, bobas, frouxas. E isso tem entrado na minha mente, na mente de cada um de nós. Isso tem entrado na mente da sociedade, dentro da igreja. Só que quando a gente começa a olhar, por exemplo, não para o mundo, mas a olhar para a palavra de Deus, a gente vê que o homem mais forte que passou pela terra, que mais impactou o mundo em todas as esferas, um homem que não tinha tecnologias e que ultrapassou os limites geográficos da sua influência, um homem que impactou vidas, sistemas sociais, financeiros, políticos, emocionais, espirituais. Esse homem que impactou a humanidade, que nós estamos reunidos aqui por causa desse impacto que ele trouxe, foi um homem que tinha a virtude declarada como manso. Ele carregava essa virtude. Se você ler Mateus capítulo 11, muito conhecido por nós, versos 28 e 29, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, declaradamente. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas.
Então o homem que impactou a humanidade, que teve que lidar com pressões emocionais por parte dos religiosos ferrenhas. Os camaradas colocavam ele na pressão, jogavam a mulher em adultério. Falou, e aí, o que a gente vai fazer com essa mulher? Uma pressão violenta, um público todo esperando. Se ele desse palavra contra a lei de Moisés, ele seria condenado como um blasfemo. Mas se ele declarasse lá a lei de Moisés para apedrejar aquela mulher, ele estava indo contra a lei romana, ele seria também condenado à morte. Um homem que foi colocado numa pressão violenta. Um homem que sofreu uma pressão, agressões verbais. Você é o demônio, Beelzebu. Um homem que sofreu pressões ou agressões físicas, violentíssimas. Porrete nas costas, chicote, murros. E esse homem, apesar de sofrer até mesmo batalhas ferrenhas espirituais, como lidou com o próprio diabo. Lá em Mateus capítulo 4, onde nenhum de nós vivemos situações como essa. Um homem que sofreu, que teve que enfrentar, lutar contra sistemas ideológicos, religiosos, políticos. Tudo isso carregando a virtude da mansidão. Sem descer do salto, como diz a expressão. Sem perder o jogo, sem perder, de fato, essa virtude no coração. Então mesmo que o mundo às vezes traga uma interpretação completamente distorcida e errônea, que às vezes já incutiu na nossa mente, nós precisamos entender que nós não andamos segundo a cultura do mundo, nós andamos segundo a cultura de Deus. Nós não andamos segundo a cultura, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos, a Bíblia nos fala, nós somos cidadãos dos céus. Nós não vivemos os padrões dos homens impostos pelos homens, mas os padrões de Cristo. Cristo é a nossa referência, Cristo é a nossa inspiração. Ele é a prova contundente, histórica, teológica, religiosa, que todos os homens veem a influência dele perpetuando por tantos séculos e milênios, e perpetuará por toda a eternidade. Um homem que foi manso. Então, se eu e você queremos de fato sermos pessoas que constroem legado na humanidade, se eu e você quisermos ser pessoas que carregam descanso na alma, se eu e você quisermos ser pessoas que possuem, vivenciam, experienciam felicidade genuína, bem-aventurados os mansos, se eu e você queremos ser de fato isso, impactar vidas, nós precisamos aprender, entender, vivenciar essa virtude no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Você vai ver aqui nesse texto, que Jesus, o primeiro texto que nós lemos foi Mateus capítulo 5. Eu vou te dar algumas palavras de instrução, nós vamos compartilhar instruções para aplicações na nossa vida. Esse texto fala que Jesus estava dizendo essa palavra especificamente para discípulos. É uma palavra que, a mansidão é uma virtude de discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, não importa o temperamento, tem que carregar a mansidão. Porque Jesus está falando, se você ler Mateus 5:1, pode verificar, vendo Jesus as multidões, ele viu a multidão, ele sobe para o monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E aí ele começou a ensinar as bem-aventuranças e o sermão do monte, que vai do capítulo 5, 6 e 7. Interessante nesse texto, você pode observar que o texto destaca que Jesus se assentou. Por que o texto destaca que Jesus se assentou? Porque os rabinos daquela época, os mestres daquela época, todas as vezes que eles iam ensinar um princípio que é elementar, ou seja, um princípio que não é apenas uma dica, um conselho, uma orientação comum, é algo que deve estar intrínseco na vida cristã, é o pilar. Eles se assentavam para falar com os discípulos. Os rabinos se assentavam e conversavam com os discípulos. Então o texto diz que Jesus, nesse texto, chama os seus discípulos e se assenta. Ou seja, que Jesus falando assim, agora o que vocês vão ouvir daqui para frente, que é o Sermão do Monte, são princípios irremovíveis, que devem ser irremovíveis no caráter de vocês. São princípios que vocês jamais podem negociar, são elementares, fundamentais para quem é meu discípulo. E dentro dos princípios elementares, fundamentais para quem é discípulo, Jesus diz, bem-aventurados os mansos. É uma virtude elementar na vida cristã. É o fruto de quem tem o Espírito Santo e de quem é cheio do Espírito.
E Paulo ratifica, corrobora essa verdade no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11, que ele chega destacando o seguinte, o texto ele diz assim, tu porém, ó homem de Deus, nesse momento da carta, ele decide destacar o que um homem que de fato é de Deus, ou seja, uma pessoa que é de Deus, como ele está falando homem aqui, porque ele está escrevendo a um homem, ao Timóteo, mas são princípios para homens e mulheres de Deus, para uma pessoa de Deus. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas que é amar o dinheiro e etc. Ele estava falando no contexto. Antes segue justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Você vai ver que 3 aqui são virtudes do fruto do Espírito. Então o que Paulo está dizendo para a gente é o seguinte, corroborando com o que Jesus disse, que um homem de Deus, ele deve buscar e deve carregar a mansidão. Então primeiro ponto, a gente precisa entender, o mundo não admite a mansidão, porque distorce ela daquilo que Jesus de fato ensina. Será que isso não está fazendo parte da minha vida? Será que eu não tenho reagido conforme o sistema do mundo, sem perceber que eu estou reagindo? No meu casamento, com os meus filhos, com as pessoas na rua, jogando futebol, andando na rua, viajando, nos lugares, quando dá um conflito, quando eu vou viajar, quando alguém faz algo que não me agrada, que pisa no meu calo, como eu tenho reagido? Será que eu não estou reagindo segundo o que o mundo dita? Primeiro ponto que a gente precisa entender. Agora nós vamos mergulhar, entendendo que o segundo ponto que nós precisamos entender é que essa é uma virtude elementar de um discípulo de Jesus. É fruto de quem é cheio do Espírito Santo. É fruto presente, é virtude presente em homens e mulheres de Deus. Agora, o terceiro aspecto que a gente vai olhar é o que a gente pode entender sobre mansidão. O que é mansidão à luz da palavra? Então me permita dar essas instruções para as aplicações no nosso coração. Eu vou falar sobre alguns aspectos da mansidão. O primeiro deles, eu vou falar sobre o significado da mansidão, vou falar sobre a fonte da mansidão, vou falar das recompensas da mansidão, isso de forma rápida, e as implicações dela. Dentro do significado, eu vou te mostrar o que não é, para a gente entender o que de fato a Bíblia nos ensina sobre mansidão e o que é mansidão. Primeiro, o que não significa mansidão? Pegando a fonte, Dr. Martin Lloyd Jones, um médico, escritor, um homem de Deus. Inclusive, ele tem um livro assim, um compêndio, na verdade, sobre o Sermão do Monte, tremendo. E dentre ele fala sobre o que não é ser manso. Primeira coisa que a gente tem que entender, vamos ler juntos? Ser manso, vamos ler? Não é um atributo natural. Podemos ler juntos? Ser manso não é, vamos lá, 1, 2, 3, ser manso não é um atributo natural. O que isso significa? Ninguém é naturalmente manso. Nenhum ser humano, nem o que está aqui na frente. No natural, nós não somos essencialmente pessoas mansas. Nós temos pessoas, no natural, explosivas ou, muitas vezes, implosivas. São pessoas explosivas, é aquela que você já conhece, né? Falou, ela revida, ela quer vingança, ela grita, explosiva, ela explode, tira ela do sério, rapidinho, o pavio dela já acabou, não tem nem pavio mais. Explosivas. Mas tem gente que, às vezes não é explosiva, ela fica caladinha, rebuscada. Mas por dentro ela guarda aquilo no coração. Ela não faz o mal, mas ela continua desejando o mal, entende? É uma pessoa que, às vezes, ela não explode ali por fora, mas explode por dentro, de ódio. Então, ser manso não é um atributo como esse. Não é algo que você tem só interno, só externamente. Mas a mansidão é uma virtude, não é simplesmente uma virtude, na verdade. Ela é uma manifestação da graça de Deus. Ela não é só momentânea, mas ela também é interna. Ela é real, é tanto externa quanto interna. E naturalmente o ser humano, ele vai ou explodir ou vai implodir, dependendo do seu temperamento. Às vezes ele não vai ter coragem de explodir ali na hora, mas ele explode por dentro, em situações de conflito. Mas a virtude da mansidão não é esse tipo que às vezes explode por fora, mas não explode, ou não explode por fora, mas explode por dentro.
mas ela é uma virtude de manifestação da graça de Deus. A mansidão, eu achei interessante que ele coloca assim, não é apenas ter uma boa índole, não é você ser superficialmente, ser uma pessoa educada socialmente, não, ela é uma obra da graça do Espírito Santo, é um modar do Espírito, é um agir do Espírito, é um trabalhar do Espírito. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue. A gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer gritar, a gente quer justiça, às vezes é de vingança. Então, não é um atributo natural. Segundo, mansidão não é ser frouxo. Vamos dizer essa frase? Mansidão não é ser frouxo. Não é uma pessoa ser, uma pessoa boba, covarde, uma fraca. Não é uma pessoa que foge do problema. A mansidão é uma pessoa que é pacata, que é sonsa. Não é isso. Que sonsão, homem banana, não é isso não que eles falam. Isso não é mansidão. Mansidão não é você ser capaz dos outros. Mansidão não é você não defender os seus direitos. Se você olhar à luz da palavra, você vai ver pessoas mansas da Bíblia e que foram profundamente enérgicas, profundamente vigorosas. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés foi considerado o homem mais manso na face da terra. O cara que liderava com milhões de pessoas. O cara mais manso foi o cara que, diante de Faraó, se posicionou e não abriu mão daquilo que Deus tinha falado para lutar contra um sistema de 4 séculos em que o povo estava escravo. Um homem que estava diante de um mar, o inimigo vinha atrás e aquele homem não retrocedeu. Um homem que foi perseguido, um homem que murmuraram contra ele, falaram um tanto de coisas terríveis contra ele, mas ele não abriu mão de fazer a vontade de Deus. Então não é ser frouxo. O homem mais manso da terra era um homem que se posicionava. Discípulo de Jesus se posiciona. Paulo, ele é um discípulo de Jesus que carregava a mansidão. Então não é ser frouxo, não é ser covarde, não é ser medroso. Esses homens enfrentaram açoites por causa de Cristo. Esses homens enfrentaram prisões por causa de Cristo. Esses homens enfrentaram a morte por causa de Cristo. Foram mártires. Os mártires foram homens mansos, para nos ensinar que mansidão não é ser frouxo. Você pode ser uma pessoa que tem posição, que se posiciona, uma pessoa que reage diante de situações, porém sem quebrar princípios. É o que a gente vai ver agora. E terceiro, o que não é ser manso, mansidão não é apenas ter controle emocional externo, que é o que eu acabei de falar aqui no primeiro ponto. Ou seja, às vezes a pessoa mantém a calma por fora, mas implode por dentro. Então não é isso. Existe uma mansidão bíblica que ela perdura no nosso coração, tanto externamente quanto internamente. E eu vou te provar isso biblicamente sobre o que significa ser manso. Então o que é mansidão? Thomas Watts, ele diz, mansidão é submissão à vontade de Deus. Vamos dizer, mansidão é submissão à vontade. Eu estou caminhando com Deus, acontece um problema, acontece uma situação adversa, eu vou seguir a vontade de Deus. Jó disse assim, temos recebido o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? Em Jó capítulo 2, verso 10. Estou vivendo um momento mal, eu não vou ficar explodindo, gritando. Se eu recebo o bem, eu não posso receber o mal. Isso é ser manso diante das aflições. Ser manso é você dizer como o apóstolo Paulo, eu sei viver contente em toda e qualquer situação, tendo fartura ou escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou submisso à vontade de Deus para a minha vida. Eu entendo, o Senhor está me permitindo passar aqui, eu não vou murmurar, eu não vou gritar, eu não vou questionar no sentido de levar para Deus, jogar para Deus, como se Ele fosse o causador de não me ver ali, passando por dores e lutas. Então mansidão é você ser submisso à vontade de Deus. E algo que faz muito sentido para mim é que mansidão é estar debaixo do controle de Deus. Diga comigo, mansidão é estar debaixo do controle de Deus. Interessante. E eu vou trazer agora a nossa percepção mais acurada para a gente poder trazer as aplicações. Interessante que dentro do contexto
dos tempos bíblicos, essa palavra praus, do grego, que significa manso ou mansidão e seus derivados, ela era empregada para poder descrever um animal domesticado. A palavra praus, no original grego, ela era designada para um animal que era domesticado. Ou seja, um animal que estava sob o controle de uma outra pessoa. Ele foi ensinado a não andar sobre os seus impulsos, mas sobre o governo das rédeas de quem o controlava, de quem o conduzia. É como um cavalo impetuoso, mas se for domesticado, ele vai fazendo as coisas de acordo com o seu dono, sim ou não? Ele tem força? Sim, tem força, tem ímpeto, mas está debaixo ele aprende, ele é domesticado, ele aprende a andar debaixo das rédeas do seu dono. Então, o que é mansidão? É você estar debaixo, ser uma pessoa mansa, é uma pessoa que está debaixo do controle de Deus. As rédeas que governam a minha vida são as rédeas da palavra de Deus, é o Espírito Santo. Eu começo a agir, ser manso é você agir não pelas suas emoções, mas pelos seus princípios. Não é pelas emoções do momento, mas é pelos princípios eternos. Porque se eu for agir o tempo todo pelas minhas emoções do momento, eu vou querer o tempo todo vingar, reagir afoitamente, explosivamente. Mas eu preciso deixar com que o meu temperamento, independente se ele é sanguíneo, dominante, se ele é fleumático, se ele é conforme, ele precisa ser governado pelo Espírito, está debaixo das rédeas da palavra. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em nós. Então as minhas emoções, se eu vou reagir com a Lu diante de uma coisa que ela falou que eu não gostei, aquilo que eu vou falar com ela, a minha reação, precisa ter o filtro da palavra. O que eu vou reagir, a forma como eu vou reagir, eu vou estar refletindo Cristo, eu vou estar manifestando amor, respeito e honra com ela. Pronto. Por mais que eu queira esguelar, que não é o caso. Mas por mais que eu queira esguelar, está sob o controle de Deus, isso é mansidão. O princípio da palavra é que me governa, não é minhas emoções. Está dando para entender, gente? Não é. Eu posso estar em qualquer ambiente, as minhas reações elas são controladas pelos princípios da palavra. Essa é a forma como eu vou reagir. Estou manifestando rancor ou perdão? Estou manifestando sabedoria ou imprudência? Eu preciso pensar, não, se eu for reagir assim, eu vou estar quebrando os princípios. Então, você não vai reagir assim. Isso é mansidão. Mansidão é estar debaixo do controle de Deus. É um animal domesticado. Porque se a gente... Isso é cuidado de Deus com a gente. Porque muita gente que não deixa ser controlada por Deus, debaixo das rédeas da palavra, morre em trânsito, morre em jogo de futebol, porque age por emoção. Já viu um monte de gente lá, um cara matando o outro, porque o time dele perdeu, o cara nem sabe que é a família de uns trinques, não sabe que é a família do outro, o cara está lá dando paulada, chute, por causa de uma camisa de um time, gente. Gente que agride num trânsito. Gente que... Porque são governados pelas próprias emoções. Isso é um homem natural. Por isso que a mansidão não é uma virtude natural. Ela é sobrenatural. É uma ação da graça de Deus no nosso coração. A definição que mais para mim, diante de todas essas, que mais eu sempre penso, quando eu penso em mansidão, quando eu vou agir, e me vem essa palavra no coração, é essa. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Isso é mansidão. Eu tenho um ímpeto para fazer, para dar um murro, para gritar. Eu tenho um ímpeto, eu tenho força para vingar. Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho emoção suficiente para fazer o que eu quiser, puxar o tapete. Mas a minha força, ela está sobre o controle do Espírito Santo. Por isso que é uma virtude, é um fruto do Espírito. Quem tem o Espírito é governado pelo Espírito e produz o fruto do Espírito. E dentro dos gomos do fruto do Espírito, um deles é a mansidão. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Amém? Então é isso que nós precisamos orar na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente vai ter o tempo todo, as pessoas são diferentes.
O tempo todo você vai ter pensamentos diferentes, comportamentos diferentes que vão te incomodar, que às vezes a pessoa nem sabe que está te fazendo mal, mas por causa, a gente até teve um acampamento sobre paternidade, às vezes por causa da figura paterna distorcida no seu coração, experiências negativas da sua infância, você explode, você reage, e a pessoa, meu Deus, por que fulano ficou assim? Então a gente não pode reagir por causa dos traumas do passado, a gente não pode reagir por causa dos meus temperamentos, tudo isso se sujeita ao controle de Deus, ao governo de Deus, à vontade de Deus. Paulo, gente, era um touro furioso. Paulo era um touro furioso. Manda a carta, Estevão morre aos seus pés e ele consente com a morte de Estevão antes de ter um encontro com Cristo. Cara, faz a carta aí que eu vou matar todo mundo. Entrava, espancava e matava cristão para todo lado. E aí esse cara passa o tempo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa a ser alvo, ser perseguido. O cara que sabia a habilidade de guerra, podia tomar um soco e matar o cara lá com a jugular lá. Porque ele sabia, ele era um soldado. E ele reagia diferente por causa da ação do Espírito Santo. Viu que o natural de Paulo era assim? Porém, já não era ele mais que vivia, mas Cristo que vivia nele. Por isso que o praus, a mansidão, é uma ação da graça, do Espírito, é você ser controlado. Então vamos dizer, para a gente memorizar aqui, mansidão é força sobre controle. Diga para quem está do seu lado, mansidão é força sobre controle. Fala com ele assim, ó, é o animal domesticado, né? Olha que começar, deixa o Espírito Santo aí. Os animais racionais domesticados pelo... E quem ganha com tudo isso é eu e você, tá? Quer encontrar a fonte? A maconha pode ser um inibidor de trazer lá os seus níveis, os seus neurotransmissores, sei lá, pode abaixar os seus níveis de impulsividade. Nunca usei, mas é o que já ouvi falar. É assim mesmo, gente? Não, desculpa. Também nunca ouvi falar. Não estava lendo, fazendo uma pesquisa lá, no estudo da Univard, não sei aonde, entendi. Mas não é químico, entende? A fonte para você ter não é um remédio. Põe um remedinho de badalinho, põe, minha filha, põe um remedinho de badalinho que agora você vai ficar tranquilo. Não é, eu vou lá para o monte dos Himalaias e ficar lá, zen lá, e aí eu vou voltar manso. Não vai. Quem fala assim, vinde a mim e aprendei de mim, é Jesus. Ele é a fonte. Ele é a fonte. E essa fonte você precisa ir nele e beber todos os dias. Como que eu vou estar nele? Eu só estou em Cristo, gente, me alimentando de Cristo diariamente. E aí a gente volta à base de tudo. Relacionamento diário com Deus. Enquanto a gente achar que vida com Deus é domingo à noite na igreja, que é uma bênção, que faz parte do processo, ninguém alimenta uma vez só, gente. Ninguém alimenta, só vou comer um hambúrguer na semana à noite, pronto, detonou com tudo. E a semana inteira não comer nada, não consegue sobreviver. A vida espiritual também você precisa se alimentar diariamente. Gente, quando a gente está lá no devocional, orando, falando com Jesus, eu tenho certeza que você também vivencia experiências como essa, a gente começa a perceber coisas que na correria acelerada do dia a gente não percebe. Poxa, eu falei com fulano aquilo, não foi legal. Quem já viveu isso? Você está na oração, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu reagi assim? Momentos de oração lapida a nossa alma, alinha a nossa alma. Põe, como a gente tem aprendido aqui, coloca no prumo de Deus. Alinha o nosso coração. Então a fonte é Cristo. Vinde a mim, tem que ir nele, tem que aprender dele, tem que ler, ouvir as palavras dele, que é a palavra de Deus que está aí na sua mão, ou está na sua Bíblia, no seu celular aí, no aplicativo. É a palavra de Deus, tem que se alimentar dele, tem que falar com ele. Nele, ele é uma obra da graça. Nós não somos naturalmente mansos. É ele que vai moldando o nosso coração e nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Então isso fala muito da nossa vida espiritual. Às vezes a gente não está tendo, a gente está explodindo, implodindo o tempo todo, porque está faltando mais secreto na nossa vida.
Está faltando mais secreto. E não é só tempo, é ali você estar com Deus e deixar Deus te moldar, Deus te transformar. Então a fonte é Jesus, a fonte para isso é Cristo. É nele que nós vamos encontrar, para a gente poder trazer as implicações finais. Olha o que eu disse para vocês, gente, é maravilhoso, e quem ganha com tudo isso somos nós mesmos. A Bíblia nos mostra que isso tem implicações na nossa vida emocional, porque bem-aventurado os mansos, né? O próprio Jesus diz: vinde a mim, todos os vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Então, quais são as implicações emocionais? Felicidade genuína e paz da alma, descanso para a alma, a gente encontra ao vivenciar no nosso dia a dia a mansidão, e faz todo sentido. Uma pessoa estressada, ela dificilmente vai encontrar felicidade no seu dia. Ela o tempo todo está explodindo, o tempo todo ela está estressada, o tempo todo ela está implodindo, o tempo todo. Ela não vai encontrar paz da alma, ela vai ficar, ela deita e fala: meu Deus, por que aconteceu isso, por que eu fiz aquilo? Não tem paz da alma. Então Jesus está dando para a gente o caminho. É o relacionamento com Ele, isso tem impacto na nossa emoção. Lembra da palavra bem-aventurado que eu já falei inúmeras vezes? Significa no original hebraico extremamente feliz, que é o que todo homem quer, que toda pessoa quer. Ser extremamente feliz, a mansidão é um caminho para a gente poder ser extremamente feliz na alma. Ter paz da alma, ter paz no coração. Ela tem implicações emocionais, ou seja, isso faz bem para as nossas emoções. Isso faz bem para as nossas relações, para os nossos relacionamentos. Ou você prefere: não, pastor, eu gosto do casamento, fica legal, porque fica mais emocionante. Ela grita lá, eu grito aqui, ela me dá um soco, eu dou um pontapé nela. É assim que ninguém, gente. É melhor as relações. É melhor para o casamento, melhora na criação dos filhos. Até hoje está muito em alta sobre a psicologia positiva na criação dos filhos. Palavras de afirmação, melhora para os nossos relacionamentos interpessoais. Então a gente que ganha com tudo isso. E principalmente, que é a nossa conversa central com base na palavra, tem implicações espirituais, porque revela como está o nosso nível de relacionamento com Deus. Porque o homem de Deus segue, caminha, persegue, busca e vive a mansidão. Um discípulo de Jesus carrega essa virtude. Se eu não carrego, eu tenho que ver, está alguma coisa errada na minha conexão. Eu preciso me conectar mais. Porque um homem de Deus, uma pessoa que de fato é cheia do Espírito Santo, ela tem a mansidão no seu coração. E encerro. Além de todas essas bênçãos, Jesus nos dá promessas, recompensas de termos a mansidão no nosso coração, que é as que eu citei agora para você. Mansidão, ela tem recompensa. Quais são os 3 níveis de recompensa da mansidão? Internas, externas. Bem-aventurado os mansos. Ou seja, internas são os que a gente falou, emocionais. Há uma recompensa de paz. Tanta gente vivendo atribulada na alma, não consegue dormir, estressado. O dia dela é desgastante demais. Jesus está dando os caminhos aqui, ó. Se você cumprir o princípio, descansa, porque a promessa Ele vai cumprir. A paz que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração no Senhor. Gente, nos livra de vergonha. A gente quem vive em mansidão como virtude do Espírito Santo é livre de vergonhas alheias. Porque a pessoa que fica o tempo todo, explode ali, o tempo todo ela: meu Deus, por que eu fiz isso? Olha como que eu falei com fulano, posso nem ver ele mais. Te livra de vergonhas alheias. O que eu fiz no futebol, o que eu fiz no trânsito, o que eu fiz lá naquele lugar. Te livra de vergonhas alheias. É bom para a sua alma. É bom para as emoções externas. O texto diz: herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí, os mansos são verdadeiros herdeiros de tudo que o Pai tem. Ou seja, tudo que Deus, tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. E essa herdar a terra é você ter a bênção de Deus nessa terra. É você ter a bênção, não é simplesmente ter bens. O que adianta ter bens e não ter a paz em cima daquilo, a bênção de Deus? Ou seja, você herdar a terra, você está nessa terra, que você tem a bênção de Deus em tudo que você põe as mãos. Isso é promessa, é o que Jesus viveu, é o que Jesus herdou. E essas promessas e essas recompensas internas e externas, elas são eternas também, porque a Bíblia diz que nós viveremos, que verá um novo céus e uma nova
terra. Ou seja, nós não desfrutaremos apenas das bênçãos de Deus na terra, mas desfrutaremos das bênçãos de Deus na eternidade. Herdar a terra não é só no presente, mas é também no porvir, porque Cristo vai vir para reinar e nós reinaremos com Cristo. Você e eu somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Novos céus, nova terra, nós iremos herdar com Cristo, não só no presente, mas no porvir, para a glória de Jesus. Então vale a pena demais. Eu quero convidar você para essa semana orar sobre essas virtudes, orar sobre esses aspectos. Ora essa semana, todas as vezes que você orar, fala: Senhor, forja em mim, como mulher de Deus, como homem de Deus, essa virtude no meu casamento, dentro da minha casa. Eu sou uma pessoa naturalmente explosiva, ou eu sou uma pessoa naturalmente implosiva. Senhor, alinha o meu caráter à tua vontade, que eu esteja sob o teu controle. Essa força, seja para dentro ou para fora, seja submetida ao teu controle, ao controle do teu Espírito. Eu quero ter paz. Explodir ou implodir não vai me gerar paz. Ambas vão me trazer perturbação na mente e na alma. Mas se o Senhor colocar essa virtude do alto no meu coração, eu tenho certeza que eu vou viver essa felicidade. Então olha, hoje nós entendemos o significado. É força sobre, qual que é o significado? Lê para mim, por gentileza. Força sobre controle. A fonte, as implicações emocionais, relacionais, e as recompensas internas e externas e eternas. Eu quero declarar que isso será uma realidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos. As pessoas vão olhar em você e pelas suas reações, elas vão ver Cristo na sua face. Elas vão conhecer Jesus através da sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Tem gente que está até colocando a mão já na cabeça do outro assim, ó. Daqui a pouco ele vai ficar nervoso com isso aí, ó. Vigia na terra. Tem que ter sabedoria, né? Ô, gente, o evangelho é simples, tá? A gente é que complica. Deixa eu te falar, os mandamentos do Senhor não são pesados. A palavra de Deus diz. Sabe quando eles se tornam pesados? Quando a gente está longe da fonte. Aí é pesado mesmo. Ai, que difícil. Vai para a fonte. Vai para a fonte. Jesus vai trazendo isso como prazer. Você vai sentindo alegria. Uau! Hoje, essa semana eu vi uma pessoa que eu sei que fala mal de mim. Então eu fiquei sabendo que ela fala mal de mim. Eu falei: ô Jesus. Aí eu olhei. Ela falou: olha lá fulano que fala mal de mim, não sei o que. Eu falei: olha aí, amor. Oportunidade que a gente vai ter agora de pagar o mal com o bem, de orar, de ir lá, surpreendê-la positivamente. Ou seja, às vezes o que parece a opção de você, fulano presta mesmo, não. É uma opção, é uma oportunidade de você aplicar um princípio. Entende? É fácil? Naturalmente não. Mas na fonte, sim. A gente precisa estar ligado na videira. Então olha para as pessoas e pensa: como que Jesus faria? Como que Jesus reagiria? Como eu devo reagir? E aí a graça de Deus em nós torna isso realidade. Realidade. Quem está entendendo? Vamos orar sobre essa palavra? Você pode orar sobre essa palavra? O louvor vai cantar um cântico. Eu quero pedir que você ore algo que está fazendo sentido. Talvez Jesus está trazendo à sua mente situações que você fez, que você explodiu, que você implodiu. Mas Ele está dizendo: filho, hoje eu estou mudando, estou moldando o seu coração. Eu estou forjando a sua alma. Estou te preparando para algo novo. Tem muita coisa para ser ministrado sobre a sua mente, sobre o seu coração. Essa perturbação às vezes na mente, na alma, esses dias desgastantes, o Senhor está te dando um princípio para que isso possa ser eliminado da sua vida. Pode cantar o ministério de louvor. Você e eu vamos orar sobre essa palavra, em nome de Jesus. Suas emoções serão alinhadas, sua vida espiritual será plena. Dá-me um coração igual ao teu.
Receba da paz que excede todo entendimento. Receba da paz que excede todo entendimento sobre a sua mente, sobre o seu coração. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A bênção se derrame até 1000 gerações, família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo. E a bênção se derrame até 1000 Declare isso. gerações. Não importa Uma família que você recebeu dos seus pais, e os filhos de teus as coisas de mal que você recebeu dos seus pais serão lançadas à cruz, porque você vai se levantar gerando uma nova geração, filhos abençoados, filhos curados, filhos cheios do Espírito, filhos profetas. Declare essa bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua mente. Oh Jesus, oh Jesus. É contigo, é contigo, é contigo. Diga. Exaltado seja teu nome, Jesus. Oh, louvado seja teu nome. Jesus, através da palavra, está forjando, está moldando vasos aqui. Que Deus está ministrando meu coração no momento desse cântico. É que Ele tem muita bênção para derramar em ti e através de ti. E essas palavras ministradas nesse altar estão te forjando como um vaso nas mãos do oleiro.
O Senhor está tirando impurezas, muitas vezes quebrando vasos, mas descanse, porque você está na mão certa, é na mão dele. Você está sendo moído, mas é moído pela palavra. E entenda, tem um propósito de Deus, de você estar ouvindo o que você está ouvindo, de você estar vivendo o que você está vivendo. Ele está te moldando para fazer de você um vaso novo. E vaso novo, recebe óleo novo. Vaso novo, recebe óleo novo. Ele não derrama óleo novo em estruturas velhas. Ele está arrancando as impurezas e fazendo novo, porque Ele vai derramar algo novo. Então o confronto, a advertência do céu, o moldar do céu é para te encher do óleo do céu. E o Senhor está dizendo ainda mais: o que Ele vai derramar sobre a tua vida não vai ficar só em você, vai transbordar, vai transbordar. Por isso essa canção diz: a bênção vai alcançar a tua casa, a bênção vai alcançar quem convive com você, a bênção vai alcançar o que você colocar nas mãos. Então seja moldado pela mão do Senhor, seja tocado pela mão do Senhor, seja agora tomado pela mão do Senhor. O Senhor está revestindo vidas, o Senhor está tocando vidas. Essas lágrimas que estão sendo derramadas, muitas delas dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu quero ser transformado por Ti, Senhor, eu sei do meu chamado e eu preciso alinhar a minha vida a esse chamado. Ele está dizendo: filho, filho, eu estou te alinhando, eu estou te preparando, eu estou te quebrando, amassando e trazendo de ti vaso novo. Ele não joga fora vaso quebrado, Ele não joga fora vaso estragado. O Senhor faz dele vaso novo, vaso novo, vaso novo, em um novo tempo sobre a sua vida. Receba o toque das mãos do Senhor, receba o toque. E tem gente que está passando por esse processo, que hoje o céu está se abrindo e o Senhor está derramando renovo, o Senhor está derramando óleo novo, óleo novo, óleo novo. Seja revestido de unção, seja revestido de unção, seja revestido de unção. Adore a Ele, meu irmão. Se você recebe essa palavra, oh, e os céus fechados, sim, Deus, que se abra sobre vidas aqui nessa noite, que se abra sobre esse ambiente, que se abra sobre as nossas casas. Declare, declare: e os céus fechados se abram, Deus reino de amor. Adore, adore.